que mais tem pesado no bolso dos brasileiros neste começo de ano é o da educação. Representou quase um terço da alta do IPCA 15, uma prévia da inflação oficial. Adriana faz as contas do material escolar da filha que está no terceiro ano do ensino fundamental. Livros, cadernos e outros materiais como lápis, caneta e tesoura. Total de gastos, R$ 2.080. Isso porque ela economizou no uniforme, o mesmo do ano passado. Esse ano eu tomei um susto quando eu vi a conta da papelaria. Essa é uma realidade medida pelos índices da inflação. De acordo com o IPCA 15, a alta no setor de educação foi uma das maiores dos últimos anos. Nessa escola, na zona norte da capital paulista, os aumentos dos últimos 12 meses tiveram que ser repassados integralmente para os alunos. A diretora explica que o reajuste das mensalidades foi necessário por conta da energia, aumento dos salários dos professores e diminuição do número de alunos matriculados. A gente está penando para conseguir fechar a conta no final do mês. E aí a gente teve que cortar funcionários, a gente teve que reduzir custos, parar com investimentos. Com a crise pesando nos dois lados da moeda, a dica dos especialistas é rever hábitos e negociar. Se a alternativa é ainda permanecer no ensino particular, negocie, conversa com a escola. Muitas vezes a escola vai preferir reduzir esse reajuste do que de fato perder um aluno. Tentar gastar o menos possível com aqueles materiais escolares que continuam bons e podem ser reutilizados, porque um grande desembolso agora ou um desajuste agora nas nossas finanças pode fazer com que o ano inteiro seja um ano bem difícil aí de se enfrentar. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal dá aos aposentados o direito de recalcular o valor do benefício. Vai ser preciso entrar com um pedido na Justiça. Aposentada desde 2018, Mara já fez as contas e terá direito a um aumento de 80% na aposentadoria. Eu acho que é uma vitória muito grande dos aposentados. Para mim é muito bom porque vai me ajudar muito na minha renda mensal. Mara e tantos outros aposentados devem garantir um benefício maior, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou a revisão dos cálculos. Os segurados agora terão direito de pedir na Justiça a inclusão de todas as contribuições pagas à Previdência na vida toda. Pode pedir a revisão quem se aposentou antes de 2019. O novo cálculo vai incluir as contribuições anteriores ao início do Plano Real, em julho de 1994. Que, por lei, tinham sido retiradas na reforma da Previdência em 1999. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário faz um alerta aos segurados que tinham salários mais baixos antes do início do Plano Real. Não são todos os segurados que esse cálculo é vantajoso. Que aqueles casos em que for vantajoso utilizar o salário de contribuição anterior, ele terá direito agora de opção. O cálculo deve ser feito com um advogado previdenciário. Para comprovar os valores, o aposentado vai precisar de carteira do trabalho, do CNIS, que é um documento fornecido pelo INSS e, se possível, dos contra-cheques da época. O governo decidiu promover cortes no imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Vamos então a Brasília com a repórter Natália Fruê. Boa noite para você, Natália. Quantas empresas serão beneficiadas? Oi, Marcelo, boa noite para todo mundo. São mais de 300 mil empresas beneficiadas pela medida. Essa ação atende principalmente a indústria de transformação. O corte de 25% no IPI vale para todos os setores. Só fica de fora da redução de tributo os cigarros. A medida, segundo o Ministério da Economia, permanente, quer estimular a atividade industrial com a redução do preço dos produtos para os consumidores. A queda na arrecadação será de 20 bilhões de reais por ano. Mas, de acordo com o Ministério da Economia, nos próximos 15 anos, com a redução de IPI, o Brasil vai atrair 314 bilhões de reais em investimentos. A gente volta com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Natália. Foi enterrado no interior de Sergipe o corpo da cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, vocalista da banda Calcinha Preta. Desde bem cedo, uma multidão esperava para se despedir. O corpo chegou ao ginásio no início da manhã e foi recebido com aplausos. Sempre acostumada a ver ela nos palcos da vida aí, né? Sorrindo, dançando, brincando. Hoje estamos aqui de coração partido. Esse foi o segundo velório. O primeiro foi realizado na quinta-feira em Aracaju.
Emocionados, companheiros da banda Calcinha Preta voltaram a prestar homenagens. Foi em Simão Dias onde Paulinha Abelha deu os primeiros passos na carreira musical. Já famosa, ela sempre fazia questão de dizer que nasceu aqui. Hoje, na despedida da cantora, todo esse carinho foi retribuído em cada canto da cidade. Ela era a vida daqui, tudo que a gente lembrava era dela. Que ela representou o estado de Sergipe no mundo inteiro, né? Paulinha estava internada em Aracaju havia quase 2 semanas. Os médicos ainda não confirmaram a origem dos problemas renais que causaram a morte da artista. Depois de um cortejo pela cidade, ela foi enterrada no fim da tarde no cemitério de Simão Dias, em cerimônia fechada para a família. Pela 4ª vez no atual governo, a Polícia Federal tem um novo diretor-geral. O secretário executivo do Ministério da Justiça, delegado Márcio Nunes de Oliveira, assume a função no lugar de Paulo Maiorino. É a 4ª mudança na direção-geral da Polícia Federal desde o início do governo Bolsonaro. A troca foi oficializada em uma portaria divulgada em edição extra do Diário Oficial da União. O delegado Paulo Maiorino foi dispensado do cargo de diretor-geral da Polícia Federal nesta sexta-feira, depois de menos de 1 ano na função. No lugar dele, assume Márcio Nunes, que já era secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito do ministro da pasta, Anderson Torres. Pelas redes sociais, Anderson Torres desejou sucesso a Márcio Nunes e informou que convidou Paulo Maiorino para liderar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas da pasta. A dispensa do delegado do comando da PF acontece 10 dias depois da direção da corporação ter emitido nota chamando o ex-ministro Sérgio Moro de mentiroso. O pré-candidato à presidência da República criticou a gestão de Maiorino e disse que hoje não tem ninguém sendo preso ou investigado por corrupção no Brasil. A troca de comando na PF indica o fortalecimento de nomes da confiança do ministro da Justiça, Anderson Torres. Para integrantes do governo, é uma sinalização de que o chefe da pasta vai abrir mão de disputar as eleições em outubro para permanecer no cargo até o fim da gestão de Jair Bolsonaro. Torres está na lista de ministros que poderiam deixar os cargos no mês que vem para disputar uma vaga no Congresso Nacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu há pouco em Nova York para votar uma resolução condenando a invasão russa à Ucrânia. O Brasil votou a favor da condenação, juntamente a outros 10 países. A China se absteve. A Rússia, que é membro permanente do Conselho, tem o poder de veto e derrubou a resolução. E agora nós voltamos a Brasília, desta vez com a repórter Suane Guerreiro. Boa noite para você, Suane. Olá, Marcelo, muito boa noite para você, Márcia, quem nos acompanha. Pois é, essa posição do Brasil era bastante aguardada pela comunidade internacional, principalmente pelos países ocidentais. Hoje cedo, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, sobre o tema. Durante o dia, o encarregado de negócios da Ucrânia cobrou ações do governo brasileiro e pediu apoio do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Agora à noite, um trem com cerca de 70 brasileiros saiu de Kiev em direção a uma cidade de fronteira com a Romênia. E 8 diplomatas brasileiros devem ser enviados à região para coordenar a retirada de brasileiros. Por enquanto, a orientação oficial do Itamaraty, para quem ainda estiver na região, é para que procure a embaixada da capital, Kiev, por proteção, ou então embaixadas localizadas em países de fronteira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Soane. Uma cidade do interior do Paraná abriga a maior comunidade ucraniana do Brasil. E os parentes, quem tem parentes e amigos no país europeu, estão apreensivos após a ofensiva russa. Lécia e Volodymyr Kazmirchuk são amigos da dona Dionísia. Se conheceram quando o casal de ucranianos viveu em Prudentópolis, a 250 quilômetros de Curitiba. Atualmente, eles moram em Lviv, no oeste da Ucrânia, mas fugiram para a Polônia após o início dos ataques. Cébulo dobre. Em 2 horas recolheu o que pôde no carro e fugiram. Ela disse, chegamos lá, não sabemos se voltamos, se vamos ter casa, se a nossa casa vai ser bombardeada. Então estão sem destino. Nas ruas, a incerteza e o medo daqueles que buscam por notícias.
Estamos solidários com eles, pois a nossa gente, nossos avós vieram de lá e tudo. A apreensão toma conta de quase toda Prudentópolis. Dos 52 habitantes, 39 mil são descendentes de imigrantes ucranianos. A prefeitura ofereceu abrigo aos habitantes de Ternópil, cidade irmã do município paranaense. O acordo de parceria internacional entre as duas cidades foi assinado em 2019. Nós temos uma ligação muito grande. Há mais de 100 anos, o pessoal veio para cá, transformou a cidade aqui. No altar, um terço, velas e uma bandeira da Ucrânia. André tem tios e primos por lá. E como muitos, torce pela paz. Esse momento passará e eles vão vir para cá visitar nós aqui. Nós vamos receber eles de braços abertos como eles nos receberam lá na Ucrânia. E por causa da invasão à Ucrânia, a Fórmula 1 divulgou nesta sexta-feira um comunicado em que afirma que nas atuais circunstâncias não há condições de o Grande Prêmio da Rússia ser realizado. A prova está marcada para o dia 25 de setembro em Sochi. Mudança também na final da Liga dos Campeões da Europa. A UEFA decidiu que a Rússia não vai mais sediar a decisão do torneio. Ainda amanhecia no Brasil quando veio o comunicado da UEFA. Paris vai substituir São Petersburgo na Rússia e será a nova sede da final da Liga dos Campeões. A data está mantida para o dia 28 de maio. Agora a decisão da Liga dos Campeões será aqui, no Stade de France, no norte de Paris. Pelo terceiro ano consecutivo, a UEFA se vê obrigada a alterar a sede da final do torneio de clubes mais importante da Europa. Nos 2 anos anteriores, por conta da pandemia. O motivo agora é a guerra. A UEFA ordenou ainda que as seleções e clubes russos e ucranianos joguem em locais neutros até segunda ordem. Rússia e Polônia se enfrentariam em Moscou daqui a um mês pela repescagem das eliminatórias da Copa do Catar. O novo local não está definido. O presidente da Federação Russa de Futebol, Vyacheslav Koloskov, disse que a medida já era esperada, embora não veja razões legais para isso. Mas, no fim, concordou que foi uma decisão correta. A UEFA prometeu dar todo o suporte para garantir o resgate de jogadores de futebol e familiares que seguem na Ucrânia. Vários atletas brasileiros publicaram vídeos nas redes sociais sem esconder o medo por estarem presos em um país em guerra. Já acabando alimento, acabando água, os leites das crianças também. Fica agora com Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite.